Olá, muito boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Para começarmos o programa de hoje, vamos ao quadro Fique por Dentro. Neste episódio, vamos falar sobre o funcionamento do plenário, que é o órgão deliberativo e soberano da Câmara. Nele, ocorrem as sessões, com a presença dos vereadores em exercício. A Câmara Municipal se reúne anualmente de 15 de fevereiro a 30 de junho e de 1º de agosto a 15 de dezembro. Fora desse período, a Câmara pode se reunir excepcionalmente por motivos relevantes através de convocação extraordinária. As sessões plenárias têm caráter público. Elas podem ocorrer dentro da normalidade ou a partir de convocações extraordinárias. As mais comuns são as sessões ordinárias, que ocorrem de terça a quinta-feira, entre 2 e 6 da tarde, e em geral se dedicam à discussão e votação de projetos de lei. Toda votação é aberta, ou seja, não existe votação secreta. Além das sessões ordinárias, existem outras. As sessões extraordinárias são realizadas fora do horário das ordinárias e podem ser de segunda a sábado. Elas ocorrem mediante convocação feita pelo presidente da Câmara ou por 1/3 dos vereadores. Ainda há as sessões solenes e as especiais, que são específicas para comemorações ou homenagens de qualquer espécie e que também só podem ser realizadas após a sessão ordinária. Tanto a solene quanto a especial exigem um quórum mínimo de 1/3 dos vereadores para ser aberta. Além dessas sessões, a Câmara Municipal pode, excepcionalmente, declarar-se em sessão permanente. Isso ocorre por deliberação da mesa diretora ou através de requerimento subscrito pela maioria absoluta dos vereadores. Para a instalação da sessão permanente, é necessário o quórum mínimo de 1/3 dos vereadores. Sem tempo determinado de duração, seu encerramento ocorre apenas quando tiverem cessado os motivos que a determinaram. A Câmara Municipal permanece então em vigília, acompanhando a evolução dos acontecimentos e pronta para adotar as deliberações que o interesse público exigir. Outro caso raríssimo previsto no regimento são as sessões secretas, que não têm caráter público. A finalidade é dar conhecimento ao plenário da Câmara de assunto interno ou externo da Casa, quando o sigilo é necessário à preservação do decoro parlamentar. Não podem assistir à sessão pessoas estranhas e nem mesmo servidores da Câmara. No entanto, na democracia, que segue regras de transparência e publicidade dos atos públicos, este tipo de sessão é um recurso não utilizado. A última aconteceu há mais de 30 anos. Mas voltando às sessões ordinárias, como elas se estruturam? Elas iniciam com um grande expediente que tem a duração de 2 horas e é dividido em 2 partes, das 2 às 3h40 e das 3h40 às 4 da tarde. Na abertura da sessão, o secretário da mesa diretora faz a leitura da ata da sessão anterior. Depois, o presidente da Câmara Municipal concede a palavra aos vereadores previamente inscritos. É neste momento que o plenário exerce seu espaço de parlatório, ou seja, quando os vereadores podem expressar livremente suas ideias sem exceder o prazo de 10 minutos para cada orador. Qualquer vereador inscrito pode pedir a palavra em qualquer sessão diária. Não havendo inscritos, a palavra pode ser dada ao vereador que a solicitar para falar sobre assuntos de qualquer natureza. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 3h40. A partir daí, se inicia a segunda parte do grande expediente, que deve terminar às 4 da tarde. Nesta parte do grande expediente, os vereadores só podem se inscrever a cada 15 dias para falar sobre assuntos diversos. Se não houver orador, a sessão será suspensa até 4 horas. A partir de 4 horas, começa o chamado prolongamento do expediente, que tem duração máxima de 30 minutos. Esta etapa se destina à votação de requerimentos, como pedidos de inclusão ou retiradas de projetos da ordem do dia daquela sessão, pedidos de inclusão de projetos em regime de urgência ou de projetos que necessitem a constituição de comissões especiais. Além disso, também podem ser apresentadas solicitações para concessão de medalhas. Em seguida, estabelece-se a ordem do dia, com todas as pautas que serão discutidas e votadas no plenário durante a semana. A ordem do dia é organizada pelo presidente da Câmara Municipal todas as sextas-feiras, para vigorar na semana seguinte. Sua divulgação é feita às segundas-feiras no Diário da Câmara Municipal, o DCM. Matérias que não tenham sido impressas para distribuição aos vereadores ou publicadas no Diário da Câmara Municipal não poderão ser votadas. De volta ao plenário, esgotada a ordem do dia sem que algum vereador solicite a palavra para explicação pessoal ou terminado o tempo destinado à sessão,
o presidente dará por encerrados os trabalhos, depois de convocar a próxima sessão ordinária. Hoje você conheceu um pouco mais sobre o funcionamento do plenário da Câmara Municipal. A partir de agora, vamos falar sobre o que aconteceu na 53ª sessão ordinária que ocorreu na última terça-feira, dia 30 de agosto. Houve um veto parcial aposto à Lei Municipal número 4.891 do Projeto de Lei 140 de 2022, que estabelece a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção ao combate à violência contra as mulheres na rede municipal de ensino. Proposição da Lei de número 4.891 de 2022, que estabelece a promoção de ações que visem a valorização de mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra as mulheres pela rede municipal de ensino, nos termos do artigo 173, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, pelas razões que passa a expor. Razões do veto. De plano, é importante consignar que o Poder Executivo Municipal reconhece a importância da matéria tratada na proposição, uma vez que trata de maneira louvável os direitos e a valorização da mulher, bem como o combate à violência contra elas. No entanto, mesmo diante de uma nobre intenção legislativa, o Poder Executivo não pode deixar de analisar a constitucionalidade da proposição da Lei de número 4.891, de 22, tendo em vista que, nos termos do artigo 173, inciso 1º, da Lei Orgânica Municipal, ao considerar o projeto em todo ou em parte inconstitucional, vetá-lo totalmente ou parcialmente. Antes de adentrar ao mérito das razões que justificam o veto parcial, é importante destacar que o controle de constitucionalidade indica uma análise de compatibilidade no plano vertical entre o parâmetro, que é a norma superior, e o objeto, que é o ato inferior, e irá sofrer a incidência do controle. E, portanto, a verificação da compatibilidade de adequação no plano vertical entre a Constituição e as leis ou atos normativos primários, os quais são objetivos de controle. Quando o Poder Legislativo do município edita lei sinalizando para a inclusão de novas disciplinas na grade curricular, essa atuação do legislador invade indevidamente esfera que é própria da atividade do administrador público, violando o princípio da separação de poderes. Assim, é inegável que há uma latente violação à Lei Orgânica Municipal, mais precisamente ao artigo 170, inciso 2º, a linha B, cuja disposição determina que seja de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre definição acerca da estrutura da administração pública. Convém destacar que são incontáveis os precedentes em que a declara inconstitucionalidade da lei municipal, que fere a iniciativa do chefe do Poder Executivo quanto às matérias que lhe são reservadas. Agravo interno, recurso extraordinário com agravo da administração estadual, lei de iniciativa parlamentar que estabelece competências para o Poder Executivo do Poder de Estado. Assim, conclui que não há como prosperar a redação prevista no inciso 6º da lei, do artigo 2º da Lei de número 4.891, de 2022, em razão da sua inconstitucionalidade formal por violar. Por todo exposto, resolvo apor veto parcial para o inciso 6º de artigo 2º da Lei de 4.891, de 2022.
o que faço, arrimado nas razões acima. Palácio Barão de Nova Friburgo, 19 de julho de 2022, prefeito Johnny Michael. Após a leitura, projeto de veto encontra-se em discussão. Vereador, autor do projeto. Senhor presidente, pela ordem. Tem o parecer aqui do veto. Quer que Acho que leia? não tem necessidade de ler o parecer, só ler a conclusão, é pelo acatamento do veto, não é? Só ler aqui a conclusão. Aqui, diante. Diante dos elementos antes apresentados, entendemos que não se faz necessária a apresentação de substitutivo à proposição, bem como não se faz necessário emenda. Concluímos pela possibilidade jurídica de sua regular tramitação, por entender que todos os requisitos de constitucionalidade, juridicidade, legalidade e boa técnica legislativa. É o parecer favorável. Presidente da comissão, Isaac Demani. Pelas conclusões, Cristiano Guemin, Priscila Pita. Não tem assinatura do vereador Zezinho do Caminhão e nem do vereador Jânio de Carvalho. Então, temos aqui 3 assinaturas. Vereador Isaac. Senhor presidente, existe razão no veto apresentado pelo Executivo? Houve, de fato, ali o entendimento de uma invasão na esfera do chefe do Executivo de iniciativa e eu fazendo análise depois no gabinete e realmente procede a argumentação trazida pela Procuradoria do município. Eu dei o parecer favorável ao veto para que ele seja hoje nessa casa acatado por todos os vereadores, porque está correto. Realmente, o artigo que foi vetado, de fato, estava invadindo a esfera de privativo do prefeito. Então, é para a gente acatar o veto. Pois não, vereador. Então, o veto encontra-se em votação. Encerrada a votação. Projeto aprovado com apenas um voto contrário. O vereador Isaac Demani apresentou um projeto de lei ordinária feito em parceria com o então vereador Wallace Merchioro, onde dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 4.170, de 7 de novembro de 2012, e da outras providências. Rapidamente vou falar sobre o projeto. É um projeto de lei de autoria do nosso companheiro vereador Wallace Merchioro, que passou por essa casa quando o novo vereador Marcinho licenciou para assumir a Secretaria de Assistência Social e após governo, ou de governo, depois de assistência social, né? Isso, perdão. E o nosso querido companheiro Wallace Merchioro fez um trabalho muito significante aqui na Câmara e apresentou alguns projetos de leis. Esse é um dos projetos apresentados pelo vereador, que eu pedi autorização a ele, após a saída dele, para assinar com ele, para que o projeto continuasse tramitando, já que com a sua saída, o regimento determina que o projeto fosse arquivado, mas com a assinatura do vereador que continua na casa, ele pode continuar tramitando. E eu fiz isso até para poder valorizar e prestigiar o trabalho que foi prestado pelo nosso querido vereador Wallace Merchioro aqui nessa casa, e ele traz um projeto de lei. Existe a Lei Municipal 4.170, que foi aprovada em 2012. Ela cria o Dia Municipal de Conscientização de Desastres Naturais de Nova Friburgo, no dia 29 de novembro. O pastor Wallace, vereador Wallace Merchioro, que é pastor também, apresentou esse projeto de lei, trazendo aqui, criando uma semana de conscientização, para poder aí nós fazermos a prevenção, na verdade, contra desastres naturais, como ocorrido, infelizmente, em 2011 na nossa cidade. E durante a tramitação, eu percebi 2 artigos aqui, depois conversei com os meus companheiros membros da CCJ, que estariam invadindo a esfera do Poder Executivo, esfera privativa de legislar do prefeito, do Executivo, e eu fiz uma emenda para retirar esses artigos que estavam irregulares, mas permanece o cerne do projeto, que é a criação de uma semana onde haverá debates, palestras, rodas de conversa, com o objetivo de trazer, de levar à nossa população orientações importantes na prevenção de tragédias naturais. Nós temos que fazer isso. Nós pedimos a Deus que nunca mais ocorra nada parecido com o que aconteceu em 2011, e quem vivenciou aquele momento sabe exatamente do que nós estamos falando.
Então, nós temos que estar consciente, a população tem que estar ciente dos riscos que podem estar correndo, notadamente em nossa cidade, que é uma cidade que ela é feita de vales e montanhas. Se nós olharmos para Nova Friburgo, nós podemos falar assim, nossa, assim, onde não é uma área de risco em Nova Friburgo? Ou aonde é, de fato, uma área de risco? Algo muito... Essa pergunta fica na minha cabeça até hoje, depois da tragédia de 2011. Então, é importante que a nossa população esteja sempre em debate, essa semana seja fomentada pelo Poder Executivo. Eu faço um clamor ao prefeito Johnny Maico, que tão logo aprovada essa lei, já inicie um trabalho nesse sentido, de nós prepararmos a conscientização da nossa população, dentro de cada bairro, de cada distrito, para que nós possamos levar a nossa população friburguense ações importantes e positivas no sentido da prevenção contra desastres. Vereador Marcinho. Vereador Isaac, parabéns pelo projeto, parabenizar aqui o ex-vereador Wallace Merchiori, que pode estar retornando nesta casa no ano que vem. Vereador Isaac, muito importante o projeto. Eu estava secretário-geral de governo, ajudei a montar o plano de contingência com a Defesa Civil. Eu estava secretário de Assistência Social no momento. Fizemos, quando eu cheguei em julho, toda a compra de uma ajuda humanitária, cama, colchões, travesseiros, cestas básicas. Separamos uma quantidade de cesta básica de umas 500 ou 700 cestas básicas. Se viesse acontecer esse desastre na nossa cidade. Então, não é só alertar, mas sim ter iniciativa do governo. Porque nos períodos de chuva, nós já ficamos preocupados. Nós já temos uma marca do passado. Então, eu espero que nessa chuva de janeiro agora, a Secretaria, principalmente de Assistência Social, abriu o processo para compras. Porque toda aquela ajuda humanitária, com certeza, estão usando. Não usou para a questão de moradores em situação de rua, porque a gente vê que foi parado, não usou e não usou. Mas as cestas básicas, que na época passada a gente reservou uma cota, deixei um processo licitatório lá para a compra de 7 mil para esse ano, acredito que já foi finalizado, ficou sem cestas básicas aí para o pessoal do CRAS, mas nessa compra de 7 mil cestas básicas, era 5 mil para este ano e 2 mil a mais. Nós aumentamos 2 mil cestas básicas do ano passado para esse ano. E outras coisas mais que nós fizemos na ciência social, aumento de subvenção, mas, enfim, muito bacana o projeto de conscientização. Mas se não tiver iniciativa do governo, com esse planejamento que eu estou falando aqui, a população vai ficar à mercê. Vai ficar aí sem estrutura nenhuma e vai ter que precisar de doação do Estado, vai ter que precisar de doação das cidades, porque as chuvas vêm, nossos rios estão todos aí assoreados. Eu entrei com denúncia contra o INEA no Estado, porque nós arrumamos bota fora para fazer a limpeza do rio, Vossa Excelência também esteve junto, Joelso, e vereador Joelso, presidente, pararam com a limpeza dos rios. Custamos arrumar o bota fora, o senhor sabe disso. Quando iniciou para fazer as limpezas do rio, o Estado veio, pegou os equipamentos, caminhões, levou tudo embora. Alertei o prefeito, fizemos vários ofícios, não adiantou nada. Fiz denúncia ao Ministério Público, questionando. E não é só o Rio Bengala, não. Nós temos vários rios que cortam a nossa cidade. Então, é muito bacana o projeto de conscientização, mas se não tiver iniciativa, para quando acontecer, a gente pede a Deus que não aconteça, que a gente possa, de imediato, a gente assistir essas pessoas que vivem nessas áreas de risco. Parabéns pelo projeto. Obrigado, vereador Marcinho. É isso mesmo. Se não tiver planejamento estratégico nas ações, não adianta nada. Ser pego de surpresa, porque, assim, na verdade, se acontecer algum evento natural na nossa cidade, não é surpresa, cara. Depois de tudo que nós passamos, infelizmente, não é surpresa. Nós não queremos que aconteça, mas surpresa não vai ser. Então, tem que ter um planejamento estratégico para que essas ações, de fato, elas sejam implementadas se necessárias forem. Tomara que nunca sejam necessárias. Tomara que se prepare sempre o pior, e esse pior nunca chegue, mas tem que estar preparado. Planejamento estratégico tem que ser realizado, e Vossa Excelência tem razão nesse sentido, vereador Cláudio Leandro. Vereador, eu quero te parabenizar pelo projeto aí, e pela sua fala, principalmente. Eu acho que sim, que nós, como vereadores aqui, a gente tem que estar constantemente preocupado com essa causa, porque a nossa cidade ela precisa ter esse olhar, porque a gente vê muitos aí, nossos rios, nossos riachos, até o córrego hoje foi minha fala, precisa ser desassoreado, nós precisamos de equipamento, nós precisamos ter um olhar diferenciado para o meio ambiente. Nós sabemos que o meio ambiente ele é falho na fiscalização, e outros órgãos competentes da nossa cidade precisam ter um olhar diferenciado. Nós temos aí várias nascentes da nossa cidade sendo prejudicadas, questão de corte de árvores indevidos, falta de fiscalização. Isso aí é um tema muito importante para a gente ser debatido nessa casa. Pode contar com o meu voto favorável.
Obrigado, vereador. Vereadora Priscila Pita. Parabéns, vereador Isaac. A gente precisa dessa conscientização, sim, no nosso município. Mas, como os vereadores estão falando, a gente precisa de planejamento, né? E esse planejamento a gente não vê. Fato esse que eu sinalizei, até para a Secretaria de Obras, uma situação que acontece lá no Alto de Olaria. Vocês já viram enchente no morro? Em Olaria existe enchente no morro. É impressionante. E os moradores fizeram a grande parte do serviço, e eu só solicitei que fizesse só uma caixa do lado de fora para a Secretaria de Obra. Falei, faça antes das chuvas, porque quando o dia que vier a chuva não vai ter como fazer. Pois é, já tem 4 meses eu tenho cobrado isso e até agora nada foi feito. E é serviço que é rápido, não é demorado, não. Quer dizer, então, tipo assim, um troço pequeno desse, ele não consegue fazer, imagine as coisas maiores, né? Estive lá no bairro, no Parque Maria Tereza, semana passada com o presidente também, lá tem uma encosta lá enorme também, que nós botamos para o Estado, aquilo lá vai cair mais, que está um perigo, porque já está caindo, já está bem na ponta da rua. Quer dizer, são situações que você está sinalizando, você está falando, você está sinalizando, você está falando, aí quando acontecer uma desgraça, aí que vão tomar atitude. Então, as coisas têm que ser tomadas antes, né? Então, vamos até batalhar em relação a isso, a cobrar ao Estado, né? Que essas obras de encosta sejam feitas o mais rápido possível, porque ali são vidas que estão em risco. E aqui a gente fala, né? Vida perdida não volta mais. A gente tem que ver antes que aconteça o pior. Parabéns e vamos à luta aí para que a gente não perca mais vidas em catástrofe climática aqui em nosso município. Verdade, tem esse evento que aconteceu lá no Maria Tereza, que é de deslizamento, e tem um no Jardim Califórnia, também na rua Erci Guimarães de Souza, salvo engano esse nome, que existe lá algumas casas interditadas até hoje, que não, até o vereador Marcinho esteve comigo lá na época, final de 2020, que aconteceu esse evento, e isso tem que ser feito também, é o Estado que tem que fazer essas obras, nós temos que estar trabalhando aí, cobrando para que essas comunidades sejam de fato atendidas. No mais, agradecer. Não, vereador Max Vil queria falar, perdão, vereador. Vereador Isaac Demani, parabenizar a Vossa Excelência, bem como Wallace Merquioro. Eu participando da reunião do Conselho de Segurança, logo assim que aconteceu aquela tragédia em Petrópolis, e a gente ouvindo os especialistas lá da Defesa Civil e outros especialistas que estavam na reunião, sem querer alarmar a nossa população, né? Vossa Excelência falando que, se Deus quiser, não vai acontecer, o que a gente escuta dos especialistas é totalmente ao contrário. Uma hora vai acontecer, a gente precisa estar preparado. Por isso que é importante essa casa aqui levantar esse tema, debater, cobrar do Poder Executivo, porque, tendo em vista questões do nosso município, provavelmente uma hora isso vai acontecer. Então, a gente tem que tentar minimizar, né, as consequências. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, vereador Marcos. Então, agradecer mais uma vez o apoio de todos os vereadores, parabenizar a iniciativa, que eu repito aqui, é do vereador Wallace Merquioro, quando passou por essa casa e apresentou esse importante projeto de lei, e me deu a honra de assinar junto com ele para que hoje esse projeto pudesse estar tramitando e ser levado à votação. E antes de terminar, passar uma parte para a minha querida companheira, vereadora Vanderleia. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereador Isaac Demani. Parabéns pela defesa tão bacana desse projeto, tão importante, né? Que o ex-vereador dessa casa, o Wallace Merquioro, propôs e Vossa Excelência assinou junto com ele. Com certeza é muito necessário, como Vossa Excelência falou, pedimos a Deus que nunca mais, né, venha acontecer. Só que, como a gente sempre pede a prevenção na saúde, vamos também pedir a prevenção em todas as coisas, que aquilo que você pode trabalhar com a prevenção é bem mais interessante do que você trabalhar depois que acontece. Então, que isso aconteça, que tudo isso possa ser colocado em prática. Quero deixar meu carinho, meu abraço para o ex-vereador Wallace Merquioro, dizer que foi muito importante o tempo que ele ficou nessa casa, trouxe paz, tranquilidade para todos nós. Excelente companheiro. Claro que, durante o tempo que ele ficou aqui, sentimos falta do vereador Marcinho, né, que também é uma excelente pessoa, e é dessa forma que vamos continuar fazendo o melhor pela nossa cidade. Parabéns, muito obrigada pela oportunidade, vereador Isaac Demani. Eu que agradeço e peço o voto favorável de todos os pares. Muito obrigado. Após a discussão, o projeto encontra-se em votação. Encerrada a votação, projeto de lei aprovado por unanimidade.
Em sua fala na tribuna, o vereador Zezinho do Caminhão anunciou sua saída da liderança de governo. Quem assume agora é o vereador professor André. Senhor presidente, nesse momento estarei falando pela última vez pela liderança de governo, né, e nessa será a última sessão também que eu defenderei, né, os projetos do Executivo. Essa incumbência, essa responsabilidade vai passar para o nosso queridíssimo vereador, amigo nosso aqui, professor André. Eu tenho certeza, professor André, pelo seu caráter, pela sua índole, né, pela sua força de vontade e determinação, essa função estará sendo muito bem ocupada, né, porque essa função ela tem uma responsabilidade muito grande de defender aquilo que é defensável e que haja o interesse público, né, que atenda, na maior parte do possível, a coletividade. E o senhor tem esse espírito, né, o senhor já marcou essa trajetória, o senhor tem marcado o seu espaço dentro da Câmara, né, como demais outros vereadores, mas não foi à toa, né, que o senhor chamou a atenção do Executivo, né, para estar ocupando essa função. Tenho certeza que vai ter qualidade, vai ter responsabilidade, vai respeitar os parlamentares dessa casa na hora de defender aquilo que haja interesse para a cidade. Então, aproveito para lhe dar as boas-vindas, né, e preciso contar com o meu total apoio, inclusive coloco o meu assessor jurídico, né, para ali auxiliar, já que ele tem uma vasta experiência, né, nos projetos dessa casa, conhece muito bem a nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, e o senhor vai poder contar muito, né, com o nosso apoio. Tá? E torço demais para o seu sucesso, porque o seu sucesso aqui é o sucesso da cidade, é o sucesso do governo, é o sucesso, né, daquilo que possa acontecer de melhor para todos nós. Mas aproveitar para agradecer ao prefeito Johnny Maico, que me respeitou como líder de governo. Muitas das vezes eu me recusei a fazer certas defesas aqui, e aí ele permitiu que a gente ajustasse para que eu tivesse confiança, né, para estar aqui nessa tribuna. Também aos secretários, que em nenhum momento me pressionou para votar aquilo que eu não acreditava, aquilo que eu não tinha condições de defender. Né? Todos os projetos que por mim, porventura, houvesse qualquer tipo de questionamento, né, não vinha à pauta. Era sentado lá nos respectivos gabinetes, né, para ser discutido. E a grande comemoração é saber que, durante a minha trajetória aqui, eu não empurrei nenhum projeto de goela abaixo. Nenhum foi votado a toque de caixa. Todos os vereadores, inclusive citei até o nome da vereadora Maiara, ela se sentiu insegura num projeto, imediatamente eu tirei, né, do plenário para que não seja votado, e ele disse: vereadora, você tem todo o tempo que precisar. Nas últimas sessões, o vereador Cristiano Guenin questionou a tramitação de um, e eu novamente atendi aquilo que era o correto. Não tem que ser projeto empurrado aqui de qualquer maneira. Né? Então, eu tive essa consideração com todos os parlamentares dessa casa. Aproveito para agradecer a cada um, a todos, né, que votaram o projeto. Todos os projetos foram aprovados porque havia interesse público, havia interesse da coletividade, que era o melhor para a gestão, que era o melhor para Nova Friburgo. E por isso não houve resistência a nenhum projeto. O governo nunca pode reclamar dessa casa, que deu total governabilidade em relação ao... Queria agradecer o carinho do Zezinho do Caminhão, vereador Zezinho do Caminhão, pelas boas-vindas, e falar que eu conto com todos os meus amigos aqui parlamentares, inclusive meu amigo vereador Maico Queiroz, Priscila Pita, Maiara, Marcinho. Eu vou falar com todos, né? Cristiano, Cláudio, é porque são muitos. Gaguinho já está me olhando ali. Vereador Joelso, Isaac, né, Isaac? Vou te alugar muito, né, Isaac? Muito obrigado mesmo. Aproveitando, eu quero reforçar o convite para amanhã. Nós vamos comemorar o Dia do Profissional de Educação Física. Vai começar às 18 horas. Nós vamos fazer algumas homenagens, vamos convidar. Queria convidar novamente a todos os vereadores aqui presentes, aqueles que puderem estar presentes, que vai ser uma
uma reunião, não pode ser chamada de sessão solene porque já limitou, né, a quantidade, então, por isso que mudamos o tema ali. Mas vai ser uma festa. Os vereadores que estavam no ano passado aqui comigo, fiquem despreocupados que não vai ter dancinha, como disseram no ano passado. Não souberam, algumas pessoas não souberam separar, mas estamos juntos para fazer aquela festa bonita aqui. Estão todos convidados. Muito obrigado. A partir de agora, vamos conferir o que aconteceu na 54ª sessão ordinária que ocorreu na última quinta-feira, dia 1º de setembro. Os vereadores Wallace Piran e José Carlos Schwab apresentaram um projeto de lei onde dispõe sobre a obrigatoriedade de utilização de mobiliário e equipamento inclusivo nas academias ao ar livre em espaços públicos para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e dá outras providências. Bom dia, presidente. Bom dia a toda a mesa diretora, vereadora Vanderleia, Priscila, vereadora Maiara, a todos que estão assistindo em casa e também no plenário. Então, primeiro, presidente, queria até que fiquei pensativo que esse projeto já era para estar na casa, é um projeto de bastante tempo já na casa, né? Mas aí existem essas coisas que, algumas coisas na casa que a gente não entende, né? Já teve um vereador que mexeu no projeto, criou até um projeto sobre esse aqui, colocou na pauta, mas isso aí é um tema que eu não vou nem entrar no debate, né? São as coisas que não pode acontecer, né? Em cima de um projeto, cria-se outro, e aí o nosso acaba ficando para trás, muitas vezes nem vindo na tribuna, né? Aí a votação, que são coisas importantes, como teve 4 projetos meus da Covid, que nem entrou em pauta, coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer, né? Mas vamos lá. Esse projeto, a gente que é do esporte, está sempre nas academias ao ar livre, e fico muito pensativo, porque a gente tem, como grande exemplo esse projeto meu, a Paralimpíadas, né? A gente vê que a gente tem um grupo de... No Brasil é um país muito rico de esportistas, né? O vereador Cláudio Leandro, vários vereadores aqui, Cristiano Guenin, que é do esporte, conhece a intenção do esporte, que é muito importante. E a gente vê a quantitativa de medalhas que o Brasil traz nas Olimpíadas é grande. Mas a quantitativa que o Brasil traz na Paralimpíadas é ainda muito maior. Muito maior. E esses atletas dependem muito desses equipamentos, né? Porque muitas vezes tem pouca mobilidade, né? Às vezes só tem um braço, não tem nem a perna. Já vi nessa última Olimpíada, por exemplo, presidente, a gente viu o professor André, que é, né, dessa área principalmente, você vê que coisa mais linda, a gente vê um nadador que não tem perna, não tem braço, né, só com um movimento de tronco e conseguir trazer uma medalha de ouro para o nosso país. Então isso me tocou muito, de criar alguma coisa nas nossas academias, principalmente as academias ao ar livre, para dar essa oportunidade. Eu já vi pessoas, por exemplo, semana aqui no Paissandu, chegando aqui nessa academia, que foi até uma parceria com a Unimed, aí chegou o esposo com a sua esposa ali, né? E ele estava fazendo ali o seu exercício, e ela na cadeira de roda, sem poder fazer nenhuma atividade. Hoje nós temos aí o voador, tem remada, tem vários aparelhos, que é o mesmo custo. Ele só é adaptado, ele é colocado um pouco mais baixo, colocado de acordo com a pessoa, né? Para o cadeirante, ou que a pessoa que tem pouca mobilidade. Eu acho que vai ser um grande avanço nas grandes capitais, né? No estado de, por exemplo, Curitiba, Goiânia, São Paulo e algumas cidades já tem esses aparelhos adaptados, vereador Carlinhos. Então isso é muito importante para a inclusão social, né? A gente conseguir esse tipo. E existe já algumas empresas também que querem fazer essa parceria, já falaram, vereador, projeto sendo aprovado, nós vamos estar somando para que isso possa acontecer não só no centro da cidade, como todas as academias, também lá em São Geraldo, Olaria, Conselheiro, Muri, onde tiver uma academia ao ar livre, né, será adaptado, já faz parte dessa inclusão. Então, vou deixar uma parte também aqui, nobre vereador Zé Carlos, pode também fazer a sua explanação do seu projeto. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, vereadoras e população friburguense. Primeiro, vereador Wallace Piran, é uma honra dividir esse projeto aí de tanta relevância aqui com o vereador aí que está sempre buscando o melhor para a nossa cidade, não só para São Geraldo, que em poucos meses que Vossa Excelência está aí na Câmara de Vereadores, quantos avanços já teve lá que não dá aqui nem para citar, né? É estradas, é novo posto de saúde e sempre buscando melhorias para aquela cidade. Você passar em São Geraldo, você ouve elogios de Vossa Excelência. Isso é muito bom, até porque São Geraldo ficou aí vários tempos aí esquecido pelo poder público e Vossa Excelência está sempre buscando o melhor para aquela comunidade. Parabéns desde já e me sinto muito honrado de dividir esse projeto com Vossa Excelência.
Sabemos que semana passada teve um projeto aqui falando a respeito, né? Até falei que tive com meus filhos lá no Rio de Janeiro. Na hora que você vê uma pessoa que tem algum tipo de necessidades físicas, quando encontra um aparelho apropriado, você vê nos olhos, né? Aquelas lágrimas chegar a escorrer, as crianças sorriem de nada. Ela fica sorrindo o tempo todo, porque uma criança normal, ela entra no aparelho, começa a se divertir no primeiro momento, depois já entra na normalidade. E essas crianças que não encontram esses tipos de aparelho, ficam o tempo todo ali se divertindo, porque dificilmente os lugares que tem. E eu via lá, as placas dos veículos são de cidades vizinhas. Ou seja, não tinha naquelas cidades ali, retiradas do centro do Rio, e pessoas se deslocam para levar suas crianças até o centro para se divertir. Você vê que emoção que causa, você vê que os pais ali se sentindo muita vontade. Eu mesmo percebi aquele momento, eu até esqueci de ficar assim, tomando conta dos meus filhos, né, que o pai geralmente fica nos finais de semana, que tem aquele momento de lazer com os filhos, fiquei até admirando aquelas crianças que tanto assim se alegravam naquele momento. E Friburgo, né, como uma cidade de mais de 200 mil habitantes e recebe em vários municípios aí vizinhos, todos os finais de semana e diários, seria um grande avanço. E essa parceria público-privada, já conversei com alguns empresários da cidade, são muitas empresas interessadas. Hoje, Nova Friburgo está um patamar bem avançado, porque os empresários, a maioria dos empresários de Friburgo, tem comprometimento em nossa cidade. Quando a gente vê um benefício para a cidade, onde essa inclusão social é importantíssima, é só falar com os empresários, eles estão à disposição aí para colaborar com o município. Como Vossa Excelência já explanou muito bem, é um prazer mesmo estar com Vossa Excelência assinando esse projeto e espero que se Deus quiser, esse projeto não fique só no papel e que a gente veja a nossa comunidade aí, nossas crianças aí que têm esse tipo de necessidades também nos finais de semana se divertirem, porque eles também merecem, todos nós somos filhos de Deus. Vereador, com você a palavra. Vou conceder, então, a primeira parte que o vereador Marcinho pediu, né? Depois a vereadora Vanderléia, se alguém mais for comentar, depois a gente passa. Vereador Wallace Piran, vereador José Carlos Schwab, quero parabenizar pela iniciativa. O vereador Schwab já falou tudo agora, que não fique só no papel. Nós temos uma academia de ar livre na Praça de Conselheiro, que um equipamento deu problema, eles vão lá, retiram o equipamento e levam embora. Isso não pode acontecer. De 5, 6 equipamentos que você faz ali, você tem um que é retirado porque não tem manutenção. Então, é um projeto lindo, só precisa que o município coloque isso em prática, né? E tem possibilidade de colocar em prática. Quando a gente fala do esporte, principalmente para essas pessoas que têm algumas dificuldades, a gente fala em saúde. Saúde. Hoje, quando a gente pratica algum tipo de esporte, a gente evita de ter alguma situação que possa até que levar a gente para um hospital, um posto de saúde, marcar um médico, porque esporte é saúde. Então, tem que ter esses olhos do poder público, a Secretaria de Esporte. A gente sabe que a Secretaria de Esporte ela é uma secretaria que o recurso é muito limitado, mas aí tem Brasília, tem deputados federais para poder encaminhar emendas. Então, o secretário, eu sei que ele tem trabalhado, mas, como eu falo, eu fui secretário, eu sei como que é. Você tem que querer, você tem que buscar. Se você não buscar... Eu, por exemplo, busquei emenda com o deputado Jorge Braz em Brasília para comprar até caminhão para direcionar para a administração de amparo. Está lá com o pessoal fazendo todo o estudo. Recurso veio para assistência social, saúde, educação. O dinheiro está lá, só implementar, fazer as políticas públicas em todas as áreas. Então, parabéns pelo projeto, que o governo realmente olhe para o esporte, né? Nossas academias de ar livre, que está muitas delas abandonadas, tem algumas que não tem nem cobertura, você não tem um profissional também para poder orientar. Isso tudo é um conjunto, porque as pessoas chegam através de um equipamento desse e não sabem nem como utilizar. Então, além dos equipamentos, é também um profissional para poder orientar. Senão as pessoas acabam fazendo um exercício e adquirem um outro problema de saúde. Então, parabéns aí pelo projeto e que o governo olhe com carinho. Obrigado aí pela palavra. Vou passar rapidamente que a vereadora Vanderléia foi a segunda que pediu. Depois tem também o vereador Cláudio Leandro, vereadora Maiara e André. Obrigada pela parte, vereador Wallace Piran, vereador José Carlos Schwab. Quero parabenizar Vossas Excelências por esse projeto e pela sensibilidade de vocês, por pensar no próximo com tanto carinho, com esse olhar diferenciado. E isso é muito bacana.
academia realmente ela é necessária. Como o vereador Marcinho falou, nós temos essa academia ao ar livre em Campo do Coelho. É uma pena que não tenha a manutenção necessária, porque dessa forma mesmo estraga um equipamento e aquilo fica de lado. Infelizmente não dá continuidade, né? E foi com verba também de deputado estadual, a época que nós conseguimos a academia ao ar livre para Campo do Coelho. E vocês pensarem nessas crianças, nessa inclusão, né? É um diferenciado. Então, o projeto é de excelência e o projeto é de vocês, né? Claro que vai ter a colaboração, o voto de todos aqui, mas, vereador, não leve para o coração quando alguém tenta copiar ou faz algo parecido, sabe por quê? É sinal que você está no caminho certo, é sinal que você está, sabe, sua estrela está brilhando e que continue brilhando dessa forma, porque nós conhecemos o trabalho de Vossa Excelência, sabemos o quanto você se preocupa com o próximo, e foi assim antes de Vossa Excelência entrar nessa casa. Conheço o seu trabalho com aquelas crianças lá de São Geraldo, e agora Deus está te dando a oportunidade de você fazer um trabalho pelas crianças de toda a cidade. Então, parabéns, vereador. Parabéns, vereador Zé Carlos, também, porque é dessa forma com Vossa Excelência também. Então, conte com o nosso apoio, sempre que for um projeto brilhante como esse, pensando no próximo. Isso é demonstrar o amor que vocês têm pela população de Nova Friburgo. Parabéns e conte com o meu voto favorável. Obrigado. Passar uma parte aí para o vereador Cláudio Leandro. Vereador, bom dia. E parabenizar por esse projeto maravilhoso, né? Ontem nós tivemos aqui a sessão solene do professor André, que a gente também abordou alguns temas parecidos. E a provocação que eu fiz aqui, na verdade, com o nosso secretário, o João, é que a gente avance, né? Como o Marcinho falou, nessa questão, além do projeto, a gente dá viabilidade para esses projetos galgar, né? Um projeto maravilhoso. E a gente, como pai, né, a gente fica muito sensibilizado por algumas crianças não ter essa oportunidade, mas que a gente fique atento também na recuperação dessas academias. A gente tem olhado para alguns bairros que não tem nem essa oportunidade, né? Alguns bairros, vários bairros que a gente tem percorrido nessa cidade aí que não tem um espaço, uma área de lazer, e parabenizar pelo esse projeto. Obrigado aí, vereador Cláudio Leandro. E como o novo vereador disse, também estive lá presente no Rio, né? Conversamos com o Romário sobre essas ações de esporte. Ontem ele esteve aqui. Eu tenho feito contato com ele também sobre esse projeto que estaria entrando. Ele falou que é de suma importância, que ele já ajudou, inclusive, em algumas academias com esse tipo de ação no Rio de Janeiro. E, se Deus quiser, vamos trazer para aqui. Vereador, então, professor André. Bom dia a todos. Eu quero parabenizar o vereador Schwab e o vereador Alaspiran por esse trabalho, essa preocupação com essa inclusão com essas pessoas com necessidades especiais. Que essa inclusão também seja social, com igualdade de oportunidade para essas pessoas deficientes. E eu tenho o privilégio de ter um trabalho social com cadeirantes, lá em Olaria, onde muita gente queria participar, né, que também não eram cadeirantes. Mas o que aconteceu? Eu adaptei, aqueles que queriam participar, só podiam participar sentado numa cadeira. Então, tem os cadeirantes e tem pessoas que não são cadeirantes, mas que ficam sentadinhas, e a gente faz um trabalho adaptado na cadeira. Alguns aqui já conhecem esse trabalho, e está crescendo cada dia que passa. E esse trabalho é muito importante para atender esse público, porque eles também precisam de promoção à saúde, de qualidade de vida, e, mais uma vez, eu quero dar os parabéns. Conte comigo como parlamentar e também como profissional de educação física, que pode ajudar muito nessas questões. Então, parabenizo aí o vereador professor André. Inclusive, nós vamos precisar de Vossa Excelência, né, já que você, na verdade, sim, está abrindo essa porta, já está dando início nesse trabalho, que é dessa importante inclusão social no bairro de Olaria. Tá? Obrigado por aí. Vou passar a parte agora também ao vereador Michael, que pediu, depois a Priscila. Vereador Wallace Piran, José Carlos Schwab, parabéns por esse brilhante projeto de lei. Já conta com meu voto favorável. Vou dar um dado importante para vocês. O Brasil, hoje, é o 7º lugar mundial no ranking de medalhas paraolímpicas. Foi um comentário que eu fiz aqui. Então, ou seja, justamente nisso que a gente tem que pensar. Uma pessoa que você olha assim, de repente, no equipamento desse, você não dá nada, não, está ali, pode se tornar um atleta amanhã e pode representar bem o nosso país.
Parabéns e conta com o meu voto favorável. É verdade, Maqueiroz estava comentando aqui, a gente viu lá, por exemplo, na natação, atletas sem os membros de braços e pernas, e conseguiram lá, com muita força e vontade, trazer medalha de ouro para esse país. Vereadora Maiara. Eu gostaria de começar parabenizando os vereadores, porque a iniciativa é extremamente importante, é um projeto que a gente gosta de votar. Na semana passada, a gente discutiu, né, sobre a inclusão das crianças com deficiência, né, nos playgrounds que existem na cidade. E hoje a gente vai estar debruçando na população em geral, pensando essas academias ao ar livre. Eu queria só fazer um comentário de uma experiência que eu vivenciei na semana passada. Eu tive a oportunidade de me aproximar da AFRIDEV, que é a Associação Friburguense de Deficientes Visuais. E a gente falou sobre vários temas e de como Nova Friburgo não é uma cidade acessível, né, para as pessoas com deficiência. E como isso precisa estar incluído. Mais do que a gente falar de Olimpíadas, Paralimpíadas, mais do que a gente falar de um esporte que traz medalha, a gente tem que falar do bem viver dessas pessoas numa cidade organizada para elas. Sim. Então, acho muito importante pensar nisso, porque dentro dessa reunião, a gente estava falando de uma deficiência específica, né, que é a visual, eles estavam me contando que, para eles, é muito importante fazer exercício físico, porque, por conta da questão visual, eles não sabem onde pode barrar, eles não sabem qual passo pode dar em determinado lugar, então isso vai limitando os movimentos. E é muito importante, eles até pediram para a gente conseguir um profissional de educação física para que, em um dado momento, né, ao avançar do nosso debate, ao avançar do nosso encaminhamento enquanto fiscalizadores junto ao executivo, de possibilitar que eles se exercitem para não limitar também a movimentação do corpo, porque realmente ali, né, com a cautela que eles têm, eles não se movimentam muito, eles não têm uma articulação ampla. Então, eu acho que esse é um passo que a gente vai dar, né, para garantir o bem viver dessas pessoas, né, e a acessibilidade também. Então, queria deixar registrado isso daqui. Eu fico muito feliz de votar esse projeto hoje. Tá? Obrigado, hein, Maiara. Vou passar esse tempinho finalizando aqui para o Cristiano Guemin, por favor. Obrigado, vereador. Parabenizar a iniciativa dos senhores e também reforçar para que, na audiência pública do orçamento, possamos deslocar orçamento financeiro para essas ações. Sim. Porque o que a gente vê ao longo dos anos dos governos repetir é uma secretaria de esporte que o seu orçamento é só para pagar salário e as despesas correntes da secretaria. Mais nada. Não sobra um centavo para investir em nada. O esporte em Nova Friburgo, promovido pela prefeitura, ao longo de muito tempo, é promovido pela iniciativa privada. Nem colocar ambulância e um suporte nos eventos, eles não conseguem fazer. Quanto mais se não colocar o recurso para fazer isso que está aqui na lei. Senão vai ser uma lei morta, infelizmente. Então, assim, já teve uma legislação, tem essa. A casa nunca teve tantos parlamentares que têm um olhar mais aguçado para a área esportiva, e na parte do orçamento é que a gente precisa fazer, de fato, com que a lei seja cumprida. Então, a gente já fica com esse dever de casa para, no final do ano, incluir recurso aqui no orçamento, para depois cobrar que as atividades sejam contempladas em prol da população. Parabéns pela belíssima iniciativa de vocês. Desde já, parabenizo a todos os vereadores aí. Encerro minha fala aqui, desde já com a gratidão. O Cristiano fez uma colocação muito importante. A gente que é do esporte, passa em quantas quadras estão destruídas, como, por exemplo, Duas Pedras, aguardando reforma, Campo do Coelho, nem a manutenção do que já existe. Então, nós temos que avançar a reformar aquilo que já existe e continuar avançando, colocando, além das academias, temos que ter, como o vereador Marcinho também citou, os profissionais para estarem ministrando trabalho, senão a pessoa acaba se prejudicando e tendo, né, um problema de perna ou braço. Quero deixar aqui, para encerrar, aqui o vereador Zé Carlos. Queria também dizer que esses aparelhos que nós temos ao ar livre aí, eles parecem que são jogados lá ao relento, né? Porque é chuva, sol, mas só que não tem um profissional para ficar, né, manuseando o aparelho e reparos. Ou seja, eles esperam estragar e vão lá e tiram de circulação, é um aparelho a menos. E tem vários precisando aí de reparos. Eu até tenho um projeto aí para ver se daqui um dia está na casa aí para contratar profissionais para isso aí, de indicação legislativa. Muito obrigado a todos aí que também apartidaram o projeto aí, e esse não é um projeto do vereador Zé Carlos.
Antes de colocar em votação, parabenizar os autores do projeto e dizer que foi tocado aqui o assunto Paralimpíada. Queria dizer que a Paralimpíada é muito mais importante, muito mais interessante, muito mais emocionante que a própria Olimpíada de estar normal. Só queria acrescentar isso. Então, sendo assim, o projeto de lei encontra-se em votação. Encerrada a votação, projeto de lei aprovado por unanimidade. E agora vamos ao quadro Vereadores em Ação. Antes e também durante a sessão ordinária, alguns vereadores conversaram com a nossa equipe de reportagem. O vereador Zezinho do Caminhão falou sobre o veto parcial ao projeto de lei que dispõe sobre a promoção de ações que visem a valorização das mulheres e meninas e a prevenção e combate à violência contra a mulher pela Rede Municipal de Ensino. Nós temos hoje 2 projetos executivos. O primeiro deles é sobre um veto, o projeto do vereador Isaac, que é sobre a valorização, né, da mulher. E um dos parágrafos desse projeto, inclusive há o entendimento do propositor desse projeto de lei, que é o presidente da CCJ, que ele é inconstitucional. E foi exatamente essa fundamentação, do Executivo, que, tendo o entendimento do propositor, ele vai acatar, porque ele tem sua formação em direito e, além de tudo, é o presidente da CCJ que tem atribuição dentro da Câmara de avaliar os projetos que são constitucionais e os que não são. E, nesse caso, há um entendimento que esse projeto não deveria prosseguir nesse artigo, é um veto parcial, não é um veto total, que a gente deva acatar. Então, é um veto mais do que compreensível, e a gente tem dentro das nossas atribuições, muitas das vezes o projeto é bom, o mérito é bom, mas aí você esbarra na Constituição, que é a lei maior desse país. Então não teremos dificuldade, de estar aprovando esse veto. Acredito que vai ser o entendimento da maioria, ainda mais quando parte do próprio proponente, o entendimento. O vereador também falou sobre o projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a promover a alteração na nomenclatura das ações 2037 e 2038 do Programa de Gestão de Veículos e Máquinas da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, contidas na Lei Municipal número 4.843 de 2021. O outro projeto do Executivo é uma questão, é apenas um ajuste de nomenclatura, para poder se adequar já um projeto de lei que nós aprovamos aqui, que é o Plano Plurianual, do Orçamento, que já foi aprovado aqui pela Câmara. Então ele foi aprovado com uma nomenclatura e aí diante, das mudanças que acontecem, é uma mudança assim, muito sucinta, que não altera praticamente nada, é simplesmente um ajuste de texto, para poder se adequar e ficar, sem nenhum questionamento lá na frente. Então, 2 projetos muito tranquilos, da gente estar votando aqui na Câmara hoje. O vereador Isaac Demani falou sobre o seu projeto de lei, feito em parceria com o então vereador Wallace Merchioro, no que diz respeito à prevenção de desastres naturais em Nova Friburgo. Mas em 2012 foi aprovado por essa casa a Lei Municipal 4.170, que criou no dia 29 de novembro o Dia Municipal de Conscientização sobre os Desastres Naturais de Nova Friburgo. É uma lei que apenas criou esse dia, estabeleceu um dia de conscientização, e o vereador Wallace Merchioro, quando passou por essa casa, numa passagem muito produtiva e contributiva para o nosso município, ele apresentou esse projeto de lei que hoje vai à votação, só que não deu tempo dele votar, tendo em vista o retorno do vereador Marcinho. Para que o projeto não se perdesse, eu assinei com o vereador Wallace Merchioro esse projeto, com a autorização dele, para que ele pudesse ser votado nessa casa, nessa data. O que o vereador propôs à época, e eu acompanhei, que eu achei muito bom, é que nós não tivéssemos apenas um dia de conscientização
na verdade, um dia que marcasse aí essa questão do desastre natural no Nova Friburgo, mas que estabelecesse uma semana de conscientização, onde pode ser realizado palestras, divulgações através dos meios de comunicações, através de TV, de jornais, sobre os riscos das tragédias naturais, que infelizmente Nova Friburgo passou por esse problema em 2011 e foi um problema muito grave, e a nossa população tem que estar a par dos riscos que pode correr numa eventual chuva, igual aconteceu lá em janeiro de 2011. Então, o objetivo do projeto é que não seja apenas um dia de conscientização, mas uma semana, aí sim, com ações efetivas, positivas, para que a população possa estar consciente dos riscos que podem estar correndo na localidade onde reside. Por fim, vereadores Wallace Piran e José Carlos Schwab falaram sobre o projeto de lei sobre as academias ao ar livre, adaptadas para pessoas com deficiência. Então, esse projeto de lei é um projeto que eu, que sou do esporte há muitos anos, 35 anos já, com o esporte, e sempre acompanhando desde o início das academias em Nova Friburgo sendo implantada. E a gente vê, né, que em Nova Friburgo, como todo lugar, a gente tem as pessoas que, né, ou com pouca mobilidade ou portadora de alguma necessidade especial. Então a intenção é que nessas academias, a partir da aprovação hoje dessa lei que foi aprovada por unanimidade, né, seja colocado em Olaria, no centro, em Conselheiro, em todas as comunidades. Se conseguimos pelo menos no centro da cidade, já alguma ser implantada, já é um grande início. E muitas vezes eu via chegar até o esposo, e com sua esposa ele consegue fazer os trabalhos e a sua esposa não. Sempre tem alguém que passa, vê, e isso me deixava muito triste. Então aí a ideia de inclusão social e trazer mais saúde a esses portadores de necessidades especiais e também as pessoas com pouca mobilidade. Hoje nós temos voador, remada, todos os aparelhos já existentes na academia, também com adaptação para os portadores de necessidades especiais. Acho que vai ser um grande avanço nas grandes capitais, grandes cidades como Curitiba, Goiânia, São Paulo, o centro do Rio já tem. Então, Nova Friburgo é uma cidade tão grande, com 200 mil habitantes, já está na hora de criar, sim, nas academias, ao ar livre, esses equipamentos também. Então, fiz esse projeto de lei, visando essa inclusão, junto com o vereador Zé Carlos Schwab, que também é um grande incentivador e tem esse olhar clínico para essas pessoas, né, portadoras de necessidades especiais. E um fato que eu comentei até na tribuna, que a gente vê a Olimpíada e a Paraolimpíadas, né? Você vê que nós temos atletas paralímpicos, como eles têm, até na natação, inclusive, que chamou muita atenção, né? Por exemplo, a gente tem que não tem braço, não tem perna, não tem só com o seu tronco conseguiram trazer várias medalhas para o Brasil. Um exemplo de, né, como Daniel Dias e vários, né, ali, eu não vou citar nomes, que são muitos atletas para. Então, o Friburgo também tem essas pessoas com pouca mobilidade e que precisam ser assistidos. Então, essa é a minha fala. Eu acho que é muito importante a gente ter o esporte, e uma coisa importante, que as academias sejam reformadas já existentes e tenha também um profissional com um olhar atento a essas pessoas que vão até a academia, muitas vezes não saibam aí usar esses equipamentos. Nós precisamos de tocar aí ao executivo, conversar um pouco mais, para que destine um pouco mais de recursos e verba à Secretaria de Esporte, que possa disponibilizar em todas as academias da cidade profissionais para estar monitorando esses aparelhos. Os aparelhos só colocados ali sem o profissional, ele não é funcional. Quero dizer que é uma honra estar nesse projeto aí com o nobre vereador Wallace Piran, que teve a iniciativa, me procurou no gabinete. Acho que de grande importância aí, principalmente para uma população de Nova Friburgo, já de 220 mil habitantes e muita gente já com necessidades especiais aí que vem buscar auxílio no nosso município, principalmente os municípios vizinhos, e acredito que será um grande avanço essa inclusão social no nosso município. Com relação à ajuda, que a gente tinha que fazer uma parceria público-privada, eu tive conversando com alguns empresários aí da região, todos se interessaram muito. Inclusive conversei na FAO com o Colonese, que é o diretor lá, ele falou: poxa, Schwab, que precisar da gente aqui, estamos aqui prontos a ajudá-lo. Falei com os outros empresários aí do metal mecânico, de moda íntima, ele falou: Zé Carlos, isso aí é um grande avanço para a nossa cidade. Até porque eu tive lá um final de semana lá no Rio, lá no centro, que tem já alguns espaços lá que facilitam essa inclusão social, e quando você vê uma pessoa que tem essa necessidade especial num brinquedo, ele que às vezes viaja quilômetros para ver se consegue um aparelho adaptado, você vê o sorriso é do início ao fim da brincadeira, ele se diverte muito mais do que uma criança normal, porque uma criança normal em várias cidades aí você encontra nessas academias ao ar livre, e esses aparelhos adaptados, até porque é um pouquinho mais caro, nem todos os municípios
investe. Tenho certeza que com a nossa busca e com as parcerias público-privadas, que será um grande avanço para o nosso município, e quem ganha são nem só a população de Nova, nem só o vereador José Carlos Schwab, mas toda a população de Nova Friburgo e aquelas crianças que mais necessitam, que precisam participar também, porque até porque como já foi dito aí para o nosso vereador, nós ficamos em 15º nas Olimpíadas, e na Paralimpíadas nós ficamos em 7º. Olha como foram os avanços, ou seja, tem muitas pessoas participando e será um grande avanço. A gente vai cada vez mais crescer no cenário mundial aí, com esses atletas aí, que só falta uma oportunidade. E agora sim, chegamos ao fim de mais um programa TV Câmara, que vai ficando por aqui. A você aí de casa, meu muito obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Até a próxima segunda-feira com mais um programa inédito aqui na TV Câmara.